Ela foi dopada e oferecida pelo marido ao longo de 10 anos para mais de 50 homens. E só foi descoberto depois que esse marido havia sido preso pela polícia, tentando filmar a parte íntima de 3 mulheres dentro de um supermercado, depois que, apreendido o celular e o computador, recebeu-se milhares de gravações que haviam sido feitas da própria esposa dopada. Hoje a gente vai falar a respeito do livro Um Hino à Vida, da francesa Gisèle Pelicot. Vem comigo. Bom, gente, já tinha um tempo que eu queria fazer esse vídeo a respeito de um livro que eu achei extremamente interessante. Eu, que grande parte da advocacia trabalho com a parte de crimes sexuais, havia me deparado com esse livro da Gisèle Pelicot, uma francesa. Até então eu já havia visto a capa dele e havia até separado no site ali para poder comprar posteriormente, mas porque eu havia achado interessante a capa, mas não sabia do que se tratava aquela história. Até que me deparo com uma reportagem do Fantástico falando a respeito da francesa Gisèle Pelicot. E a gente passa a perceber o que se trata essa história. Era o marido que misturava os sedativos na comida, convidava desconhecidos para o quarto do casal e filmava o abuso. Esse lado sombrio nós nunca vimos. Eu nunca descobri, até que aprendi a enxergar. O livro basicamente ele conta a história da Gisèle, uma mulher, uma francesa com 68 anos de idade, que em 2020 acaba sendo chamada para ir a uma delegacia de polícia. O delegado de polícia pergunta a ela se ela se relacionava com um relacionamento aberto com o marido dela, se eles tinham o hábito de fazer trocas de casais, que ela se assusta, a um primeiro impacto se assusta, diz que não, passa a se mostrar fotos para ela de uma mulher deitada inconsciente com homens em cima dela, em atos. Ela se assusta e pergunta quem é, e o delegado fala que se trata dela, que ela era a mulher daquelas imagens. A partir daí a gente passa a querer conhecer, a gente passa a conhecer nesse livro a história da Gisèle Pelicot. Esse livro ele é um livro de colaboração, uma jornalista que escreve ali em colaboração com a Gisèle as memórias dela, e a gente passa a entender o que aconteceu, qual foi o contexto de vida, como foi o relacionamento que ela teve com os filhos e com o marido ao longo do tempo, e o que desencadeou até a descoberta de mais de 50 homens. Com o marido dela foram 52 homens, momentos que ela era dopada, ou ele utilizava analgésicos que colocava na bebida, no suco, nos alimentos dela, se aproveitava da inconsciência dela e a oferecia, marcava encontros com desconhecidos, em sites da Deep Web da vida. Ele marcava encontros com esses caras e oferecia a mulher inconsciente para esses homens, de maneira desconhecida. Muitos eram vizinhos, muitos estavam ali próximos à casa dela, pessoas de todos os níveis e escolaridades, bombeiros, pessoas comuns que estavam ali no dia a dia dela, e ele oferecia essa esposa inconsciente para esses homens. Então, esse livro vai tratando a respeito de como que é o contexto histórico da vida dela, como que aconteceu até tudo ser descoberto e o julgamento que ela passa a participar como vítima. É um dos julgamentos recentes da história da França de maior repercussão que se teve dos últimos anos, tanto pelo quantitativo de tempo que se foi, que foram diversas semanas, não um dia apenas, como também pela repercussão que se teve de uma mulher que quebrou a possibilidade de um sigilo, de um processo em segredo de justiça, se expondo a sua própria figura para falar a respeito de um caso tão importante, de um tema tão importante, que é o abuso sexual dentro do contexto familiar. Para a gente ter ideia, aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve o caso do Henri Borel, mais recente, que foi um caso de grande repercussão que a gente teve, e na França a gente tem o caso da Gisèle Pelicot. Então vamos lá, o livro começa falando a respeito da infância da Gisèle, e aí a gente começa para poder entender a dinâmica do casal, de como eles se conheceram e de como eles se desenvolveram e se casaram. A Gisèle teve uma mãe que passou por uma problemática do câncer, havia falecido, ela tinha menos de 10 anos de idade quando a mãe dela faleceu. Isso foi um abalo muito grande na vida dela. O pai dela acaba se relacionando com uma outra mulher e ela fala que essa madrasta dela era uma pessoa muito ruim,
era uma pessoa muito desagradável com ela. Já o Dominique é o ex-esposo da Gisele Pelicot, também vinha de um contexto familiar muito complexo. Os relatos que se tem são de um pai muito agressivo, tanto para ele quanto para o irmão, a irmã dele, na família que ele possuía, naquele contexto familiar disfuncional, com o contexto de agressividade. Então a gente vê duas pessoas, um com um contexto de agressividade e outra pessoa com um contexto de uma perda familiar, de uma perda de uma mãe, que acabam se encontrando e vê um apoio um no outro pela necessidade ali de um afeto, pela necessidade de uma falta, de se completarem de alguma forma, e acabam se relacionando muito cedo. Eles se casam e vão desenvolvendo a vida deles ao longo dos anos. Uma coisa que eu queria trazer para vocês para falar é a respeito de parafilia. O que se trata a respeito de parafilia e transtornos parafílicos? Quando a gente fala de pessoas que possuem interesses, fantasias, desejos sexuais e não são tidos como típicos, são atípicos. Não é o comum que se tem na sociedade. E isso varia muito de uma cultura para outra, né, de uma sociedade para outra, de uma forma como a pessoa está inserida. Mas parafilias, via de regra, é considerado uma pessoa que tem uma preferência, um interesse sexual permanente e constante de algo que é atípico, que para os demais não seria visto como algo muito comum ou habitual. A gente pode trazer como, por exemplo, pessoas sadomasoquistas, né? O masoquismo em si, pessoas que gostam ali, por exemplo, de serem amarradas, de serem humilhadas, de serem perfuradas com um salto-agulha, ou serem queimadas por velas, serem sufocadas. Isso é uma parafilia, é uma preferência que a pessoa tem, que não é o habitual que a gente vê no dia a dia por aí. É diferente, por exemplo, quando a gente se fala de um transtorno parafílico. Um transtorno parafílico, a pessoa passa a sentir um sofrimento intenso, um sofrimento e um prejuízo, seja para ela ou seja para terceiros. A partir do momento que essa pessoa, que até então existia essa parafilia, existia esse desejo atípico por determinada situação, e passa a exercer sobre a vida dela, no dia a dia dela, no trabalho, na convivência social, na dinâmica familiar, onde é que ela esteja inserida, um sofrimento ou um prejuízo para si ou para terceiros, isso se torna um transtorno. E a gente vê isso no caso do Dominique, por exemplo. A partir do momento que a pessoa poderia até ter um desejo de querer ver a mulher se relacionando com outros homens. A gente vê muito isso swing, né, troca de casais, é algo que acontece. Mas a partir do momento que ele passa a fazer isso de uma forma prejudicial para ele, para ela, sem a consciência, sem o consentimento, esse transtorno parafílico, além de se transformar em um transtorno, vira um crime. Se torna aí uma imputação criminal. Outro fato que me chamava muita atenção nesse livro se tratava do fato de que, como advogado, eu ficava pensando a questão de uma defesa, não só de uma defesa, mas de entender a dinâmica dos fatos. E eu pensava que, como que uma mulher, aos quase 70 anos de idade, ao longo dos últimos 10 anos, com mais de 50 homens, não tinha nenhuma percepção estranha de que algo estava acontecendo biologicamente com ela, psicologicamente falando, referente a abuso. Então a primeira coisa que eu quis ler esse livro foi para poder entender isso. Como que uma mulher, por 10 anos, não teve nada suspeito, não percebeu nada de estranho, não visualizou nada de esquisito na vida dela, com o próprio corpo, sendo que foi abusada por mais de 50 homens. É um número muito grande de pessoas. Uma vítima, às vezes, que passa por uma situação de abuso, já tem registros ali, registros que ficam nela. Imagina uma mulher com mais de 50 ao longo de 10 anos. Então eu ficava pensando muito a respeito. Primeiro, ela é uma mulher de pele branca, então a pele dela era muito branca. Qualquer contato, via de regra, que a pessoa tem a pele mais clara, bate ou esbarra, fica roxo, fica ali uma lesão, né? A pessoa se machuca, fica ali registrado uma batida, um arroxeado. Como que não ficava dessas relações como que não ficava registrado ali atrito ou fissuras? A gente sabe que de um homem para outro, o tamanho da genitália modifica. Então, se foi uma relação que não era consensual, que não existia lubrificação, que ela estava ali sendo dopada, como que aquilo não ficava marcado no corpo dela? Como que não gerava machucados? Como que não gerava lesões? Como não tinham roxos? Ela era dopada, e ela era dopada com 2 medicamentos, que eram o lorazepam e o zolpidem. Lorazepam e o zolpidem, como efeitos colaterais, eu estava pesquisando, eles causam
uso da medicação, sonolência intensa, dificuldades de completar o pensamento, visão turva, confusão e alucinações. O que pode sim, perfeitamente plausível a pessoa sentir isso dos efeitos das medicações que ele ministrava para ela no suco, na comida. Mas eu lembrei muito do caso do Roger Abdelmaci, que é um médico embriologista que ele utilizava, no caso dele era o Propofol, que era um anestésico que ele utilizava para poder, no momento que fazia os atendimentos para fazer os trabalhos de fertilização in vitro, de embriologia, para fazer com que aquelas mulheres engravidassem, o Roger Abdelmaci utilizava esse anestésico para poder abusar das vítimas deles, que eram as pacientes. Mas no caso dele, por exemplo, foram diversas vítimas, mesmo ele sendo médico, o anestésico que ele utilizava, às vezes não era suficiente para as vítimas, e essas vítimas acabavam acordando no meio da consulta, no meio do abuso que estava sendo realizado, elas deitadas, e ele, mesmo sendo médico, mesmo tendo conhecimento ali clínico, como médico dentro da profissão, diversos casos de mulheres que acordaram no meio da anestesia, tinham vislumbres, percebiam ele ali em cima delas. Inclusive os relatos dessas vítimas colaboraram por conta disso, porque não houve uma completa anestesia dessas vítimas no momento que ele estava abusando delas. E aí eu pensava, gente, como que nenhum desses momentos, nenhum desses mais de 50 homens, ela não acordou, às vezes com um vislumbre, ou estava semi-consciente, não que ela esteja completamente consciente, mas como que ela não estava ali percebendo algo de semiconsciência, sendo que o marido dela não tinha perfil clínico, algo desse sentido. Então isso também chamou muito a minha atenção. Outras situações que ele fazia, ele trocava a vestimenta da Gisele. Ele colocava muitas vezes lingerie e às vezes ele até dava banho nela depois dessas relações. Ele marcava com esses homens, falava como que eles deveriam chegar, todos eles tinham que deixar as roupas deles antes de entrar no quarto, não poderiam utilizar perfume ou algo que ficasse marcado o cheiro, e ele até orientava o que eles poderiam fazer ou não com a esposa dele. E após isso, às vezes auxiliavam nos atos ali que eles estavam praticando. Então todas essas situações me deixavam com muita dúvida de pensar como que ela não teria percebido nada disso ao longo desses anos. E aí foi o motivo principal que eu quis fazer a leitura desse livro. E a gente percebe que ao longo da investigação, quando ele é preso, lá no início, quando ele começou a filmar aquelas mulheres, as 3 meninas, dentro do supermercado, e é apreendido o celular e o computador dele, e é achado um registro das imagens e fotos dos abusos que aconteciam com a esposa dele, a gente percebe o perfil, não apenas do que foi encontrado, mas da forma do relacionamento que ela tinha com o Dominique. Um relacionamento muito de dominação, um relacionamento de uma dependência psicológica e emocional muito grande, e diversas vezes ao longo do livro é questionado e apontado isso, de que ela não sentia muita raiva no sentido de se revoltar ou expressar com muito vontade, clamor, algo nesse sentido. A forma dela se expressar era diferente do que se imaginava que as mulheres que ficariam revoltadas numa situação como essa, o que é plenamente possível em alguns casos de abuso que a gente sabe que acontecem, mas isso é muito questionado. Ela mesma se questiona várias vezes sobre isso. O Dominique acaba sendo condenado junto com os outros 51 homens. As condenações foram possíveis porque ele era tão meticuloso nos registros das imagens que ele tinha diversas pastas e arquivos, na quantidade de mais de 1000 e cacetada de arquivos, nomeados com datas, com nomes, com os registros das imagens, com os registros das fotos, como que eram aqueles encontros, como que eram aqueles homens, e demonstrava ali a facilidade que se teve da polícia fazer então uma varredura para buscar quem que eram aqueles caras, como que se deu tudo aquilo. Também houve o fato da confissão, ele fez uma confissão ali parcial de alguns crimes, e as trocas de mensagem, as conversas que ele teve com esses homens, tudo isso facilitou para que se tivesse de fato uma condenação. A Gisele, como eu falei com vocês, ela abriu mão do sigilo, processos que envolvem dignidade sexual, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, via de regra é instaurado a questão do segredo de justiça para preservar as vítimas e preservar a intimidade delas. Ela abriu mão desse segredo de justiça para que desse voz e tivesse uma proporção muito grande do caso dela.
Até então ela só era tida ali sobre um nome da mulher francesa, ou o esposo francês. O caso já tinha uma repercussão muito grande, mas acaba que ele toma uma dimensão maior a partir do momento que ela começa a se expor publicamente, e o caso ser um exemplo referente de um dos maiores crimes sexuais que aconteceu na história da França. E ao final, a minha percepção a respeito do livro e da história dela, ela questiona muito a questão, quando ela tem essas suspeitas de abuso ou não que existiram. Primeiro ela acha que foi algum câncer, por conta do histórico da mãe que ela tinha, também com problemas de câncer. Depois ela acha que se tratava da idade, algum tipo de demência que ela estava cometendo, porque, como eu disse, o remédio mexia com o movimento, ela tinha esquecimentos, não se lembrava das coisas, tinha muitas dormências, se perdia o nome dos filhos, do neto, e também a questão de que ela falava que era utilizado o anestésico, por isso que o corpo dela não registrava sinais dos abusos que aconteciam com ela. Mas eu penso que talvez não sou a Gisele Pelicot, e longe de mim querer questionar um caso de abuso tão grande e relevante como esse, que é importante para a história. Mas o que eu percebo é que, além disso tudo ter acontecido, talvez sim ela tenha percebido alguns sinais, mas que a dependência emocional dela talvez fosse tão grande que talvez ela não tivesse tido a coragem de poder falar e relatar aquilo que acontecia com ela e tomar alguma providência. E acabou que teve o fato disso vir a público, e aí ela teve a chance realmente de pôr para fora tudo aquilo que ela vinha percebendo e que talvez não sabia ter a dimensão do fato que poderia estar acontecendo, e agora ter uma proporção grande para ela, de fato, modificar a própria história. É um livro que vale muito a pena, é um livro muito cansativo, não é uma leitura gostosa, prazerosa, é um livro realmente, basicamente, de estudo, não é grande, mas foi bem cansativo, mas que vale muito a pena ler. Queria saber a sua opinião, o que você acha? Você acha que ao longo de 10 anos ela saberia, não saberia? Como que ficaria a questão do corpo dela, de saber ali que estava algo de estranho acontecendo? Se você já leu o livro também, comenta aqui para mim e a gente se vê no próximo vídeo. Até breve.